Dando continuidade ao assunto de plantas, hoje vamos falar inicialmente, para puxarmos uma espécie de contraponto para um pontapé inicial, vamos falar das árvores. As árvores são plantas que têm uma extrema importância pessoal, filosófica e religiosa. Por exemplo, tem gente que gosta de fazer tatuagens de algumas árvores, a árvore da vida, então que simboliza conhecimento, crescimento pessoal, superações, pessoas importantes que participaram da vida, dificuldades superadas, a origem de todos os seres, simbolizando aí a imensa variedade, fazendo uma metáfora às ideias de Charles Darwin. Religiosamente, algumas mitologias falam que Deus criou na terra uma planta que ligava o céu e o inferno e que próximo às raízes emanava uma fonte de sabedoria e conhecimento. Segundo a própria Bíblia, antes de ser criado o primeiro homem, Deus fez o jardim do Éden, o paraíso, e nele colocou duas árvores especiais. E disse a Adão e Eva que eles poderiam comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento. A árvore da vida, que não há muitos relatos sobre ela na Bíblia, fala de que ela produzia um fruto, não um fruto que desse vitalidade, mas sim um fruto que desse a vida eterna. Mas a mulher viu que a árvore era boa para se comer, que era agradável aos olhos e desejável para ter entendimento. Ela então tomou o fruto e o comeu, ofereceu a seu marido e ele comeu junto com ela. Por causa dessa desobediência, todos nós sabemos que eles foram expulsos do paraíso. E para evitar que eles e os seus descendentes retornassem e comessem da árvore da vida e tivessem a vida eterna, Deus colocou, segundo relatos da Bíblia, criaturas sobre-humanas chamadas de querubins. Estes seres possuíam asas e uma espada de fogo que revolvia-se constantemente, impedindo o acesso ao caminho dessa árvore da vida. Ainda que nós não desfrutemos desse paraíso bíblico citado lá, no Jardim do Éden, a gente tem um resquício de toda essa história bem saboroso e degustado por todos nós até hoje, que é o fruto. Aquilo que nos fornece saúde, que nos fornece fibras, que nos fornece tantos outros nutrientes. Nós temos o costume de usar a palavra fruta, que para a botânica não tem nenhum significado de valor. Mas a gente, por exemplo, chama de manga, de jaca, de pera, de maçã, uva. Esses frutos a gente chama de fruta. Mas tem frutas que não são frutos verdadeiros, como por exemplo o caju. O fruto verdadeiro do caju é a castanha. Mas a parte da castanha que a gente quando torra joga fora. Não a castanha que a gente come, a castanha que a gente come é a semente. A polpa que a gente faz o suco, por exemplo, alguns doces, ali é um falso fruto. Mas a gente chama de fruta. Já por exemplo, o tomate, a berinjela, a abobrinha, que a gente chama de verduras, são frutos. Mas no entanto não são frutas. Hoje nós vamos perceber que esse fruto é a nova aquisição desse grupo de plantas que encerra dentro de si a semente, que é a possibilidade de uma nova vida que vai surgir ali, quando encontra um ambiente para germinar. Eu sou o professor Wellington Sibaldi de Biologia e hoje o nosso assunto é angiospermas. O termo angiospermas vem do grego. Angios significa urna, vaso, bolsa. É uma espécie de cápsula, caixa, que envolve a semente. Então o fruto. Um momento aqui. Oi, painho. A gente teve uma Oi, ideia pai. bem legal pro senhor. O senhor tá gravando aula? Tô Aqui aqui tem um gravando cantinho aula. verde bem bonito. Por que o senhor não vem pra cá? Fala sobre as angiospermas.
Eita, boa. Essas angiospermas são Não aquelas tava nem plantas lembrado, que têm flores. Sim, ideia, e frutos valeu. também. Vou pra aí daqui a Tchau. pouco. Tchau. Tchau, pai. Vamos lá. Bom, vamos lá. Dando continuidade às angiospermas, vamos relembrar que são plantas que dominam o ambiente terrestre. Mais de 90% da diversidade vegetal é desse grupo. As antófitas, né, do reino plantae, do reino das plantas, do reino vegetário, dos vegetais. E elas surgiram aproximadamente 132 milhões de anos atrás, ali no Cretáceo inferior. É onde se tem os registros de pólen dos ancestrais dessas plantas atuais. Então, relembrando aí, vamos falar da importância. As plantas servem de abrigo para inúmeros animais, servem de alimento para eles, inclusive para nós humanos. Fornecem recursos como madeira, matéria-prima para remédios, matéria-prima para o uso na produção de óleos aromatizantes, a resina, né, o breu, que tem também de origem do petróleo. As suas raízes regulam a umidade do solo e também os nutrientes ao absorverem aqueles nutrientes que foram formados pela decomposição dos seres. Elas protegem o solo quando elas, principalmente as plantas que ficam às margens do rio, as chamadas plantas que formam a mata ciliar, que é de Mata Atlântica também, são típicos exemplos, como a gente estava falando lá da munguba. Essas plantas prendem o solo e evitam que haja erosão provocada pela ação da chuva e do vento e faça essa terra, essa areia escoar para dentro da água e deixar o rio mais raso, causando o problema chamado de assoreamento. Em outras áreas mais distantes do rio, a gente pode ter também as matas, as florestas, as plantas, a fim de proteger de novo o solo e evitar que haja erosão, o desgaste dos nutrientes e se forme, por exemplo, as áreas de deserto, um problema chamado de desertificação. Então, desmatamento e queimada favorece o escoamento, principalmente em áreas de declive, dos nutrientes e do solo e deixa o solo pobre. E aí, a recuperação às vezes é até impossível. A folha, quando ela perde água, né? Então é o processo de evapotranspiração que acontece na folha pelos estômatos, são os órgãos que a gente fala mais à frente, e aí se formam verdadeiros toneladas de água na forma de vapor, os chamados rios flutuantes. São rios flutuantes de verdade. Quando vão subindo, se esfriam, né? O vapor vai havendo a condensação e precipita na forma de chuva, neve ou granizo. E isso aí recompõe, né, a água na terra, garantindo aí o ciclo da água, o ciclo hidrológico. O que faz com que a temperatura diminua. Quem está próximo à árvore sabe que é mais frio do que você está embaixo de uma marquise de uma casa. As folhas também, ao sugarem o gás carbônico, o CO2, elas resfriam o planeta, porque esse é um dos gases responsáveis pelo aquecimento global. Outro aspecto, né, a questão da arborização, da harmonização de alguns ambientes, elas são muito usadas no paisagismo, né, em ruas, praças, jardins botânicos. Então as plantas são os seres que realmente estão por trás da vida do animal, e sem elas a gente não estaria aqui. Além de garantir a nossa saúde e uma boa qualidade de vida, a gente usa, extrai, mas tem que ser com a consciência de deixar para as próximas gerações que virão. Vamos falar das características gerais desse grupo. Eu tenho aqui um quadro. Deixa eu pegar aqui o quadro aqui para vocês. Espera aí, pai. Aqui. Esse quadro aqui, vou deixar ele aqui, né? Pequeno aqui, só com umas anotações básicas. Não sei se vocês... Daí... Não, deixa eu colocar aqui para vocês baterem um print. Tá aqui atrás. Pronto. Beleza? Estou escondido aqui. Botei aqui. Bom, e vou vir um pouco mais pra cá. Tu é fogo, né, bicho? Tu quer aparecer, né?
continuam coisas que eu já falei nos grupos anteriores, vocês dêem uma assistida, né? Quem já assistiu, quem está inscrito, aí dá um like, né? Para dar uma moral. Quem não, se inscreve aí no canal, passa para um amigo também, porque mais um inscrito, mais empolga a gente para fazer mais e melhores vídeos. Então, são plantas traqueófitas, tem aqueles vasos condutores, né? Com a lignina, o xilema e o floema para conduzir a seiva aí. Tem raiz, caule, folha, flor, fruto, semente. Tem tudo que uma planta tem. Então são as plantas completas. A maior parte do tempo elas ficam no estado vegetativo, onde só existem ali os órgãos vegetativos, que é a raiz, o caule e a folha. Esses órgãos vão garantir o crescimento. Então, para fazer os órgãos reprodutivos, flor, fruto, né, que vai virar fruto e semente, se demanda muito gasto energético. E aí, só acontece em algumas épocas. Da flor, vai acontecer a formação do fruto, que é o ovário, a gente fala isso mais detalhado ali. E dentro desse fruto se encerram as sementes, que é o resultado da fecundação do gameta lá dentro do óvulo. Aqui, por exemplo, veja aqui que fruta, né, grande, dura essa casca, né? Então, o fruto ela é uma estratégia de proteção para a semente e também é um mecanismo novo de dispersão para espalhar essas sementes e fazer com que essas plantas dominem os ambientes terrestres e também até aquáticos. Se você pegar, por exemplo, o carrapicho, né, que se prende no pelo de um mamífero, na roupa da gente. Um outro aqui, deixa eu ver, achei. Essa daqui conhece, né? O dente de leão, né, é uma outra estratégia de dispersão aí dos frutos e das sementes, ou melhor, da semente. Então são várias, o coco levado pela água, né, enfim. Essa semente, ela vai ter uma casca, vai ter um material nutritivo e vai ter um embrião. Esse embrião, quem assistiu a aula lá de gimnosperma, né, precisa assistir isso daí. Esse embrião é resultado da fecundação do gameta, da célula que veio do grão de pólen, com a oosfera, que é o gameta, que está lá dentro lá da parte feminina da flor. Quando eu tenho esse grão de pólen chegando até a parte feminina, no caso aqui da flor, esse grão de pólen está aqui, a parte feminina, que é o gineceu, né? Uma das partes lá que a gente vai falar. Então, quando ele toca lá na estrutura de cima, ele vai formar um tubo, para desse tubo sair a sua célula germinativa. Como essa condução do gameta por dentro desse tubo não depende da água para a reprodução, eu digo que essa fecundação ela é sifonogâmica. Ocorreu a sifonogamia, porque se formou um tubo a partir do grão de pólen, né, que é o grão de pólen adulto. São espermatófitas, porque formam semente, feito as gimnospermas. São fanerógamas, porque dá para você ver a estrutura reprodutora, né? As flores ali, dá para a gente ver bem, que vão se transformar depois nessas estruturas aqui, ó. Vocês conseguem ver os pontinhos vermelhos aí no final. Isso aqui, ó, formando, né? Olha as flores aqui caiu. Olha aqui, uma florzinha dessa planta aqui que eu mostrei, que é a mamona, né? É ruim de ver porque tá um pouquinho muito diminuto. É uma inflorescência, né? E aí originam vários frutos. Mamona ou carrapateira, como o povo chama. Tóxica e também é usada até para fazer biodiesel. A fase dominante, então, fanerógamo, porque a gente vê, né, as estruturas reprodutivas. As criptógamas, pteridófitas e briófitas são plantas que não dava para ver. É por isso que a gente chamava de outro nome. Aqui é fanerógamas. Gimno e ângios são assim. O esporófito é a fase dominante. Então a planta é o esporófito, é a estrutura 2N, né, diploide, que produz os esporos, nesse caso aqui, que vão ficar na flor. Não são lançados mais ao ambiente. E o gametófito ele é bem reduzido. Então se a gente for olhar, revendo aí as aulas, o esporófito foi se tornando a fase dominante, né, na variedade aí de aquisições para essas plantas, e o gametófito, que era maior e mais importante, foi diminuindo e perdendo um destaque aí nesse ciclo de reprodução. Então ele é menorzinho e o esporófito é a planta. Se olhar uma planta grande, uma árvore, é o esporófito, mesmo uma planta pequena é o esporófito.
são heterosporadas, de novo, só repetindo, tem o esporo masculino e o esporo feminino, beleza? Vamos lá, vamos falar agora. Bom, então com relação ao porte, elas podem ser herbáceas, são plantas que têm pouca lignina, não tem um crescimento secundário, tem um caule muito mais flexível, né? Como muitas das gramíneas. Você vê que o caule não forma madeira, não tem um tronco, né? As plantas já do grupo das arbustivas alcançam um porte maior, as de lá eram 50, 10 centímetros, essas já chegam a 5, 6 ou 8 metros. Tem uma produção de madeira, mas veja que os ramos, observa a imagem aí de uma laranjeira ou de um limoeiro, de uma roseira, que as ramificações desse tronco principal surgem muito próximo à base. Se você for olhar uma árvore do grupo das arbóreas, as árvores verdadeiras, a ramificação começa a surgir no mínimo aí 1 metro acima. E ela tem uma copa muito mais exuberante, um porte que ultrapassa os 10 metros, como é o eucalipto, que chega a quase 100. E, por exemplo, a sequoia, que passa de 100, que não é desse grupo. Quanto à relação do domínio, essas plantas estão nas savanas, você tem as gramíneas, predominantemente, você tem árvores espaçadas, alguns arbustos, a floresta amazônica, a mata ciliar, que é essa típica aqui de borda de rio, que é mata atlântica também. Você tem predomínio de árvores e arbustos. Se a gente for para áreas mais adversas, como a caatinga, o bioma da caatinga aqui no Brasil, você vai encontrar as cactáceas, que tem folhas que viraram espinhos. Se você for para a região do manguezal, né, o bioma dos mangues, você vai ter a Rhizophyra mangue, que é uma planta que até Chico Science canta lá, Rhizoflora, né, que é uma homenagem de amor. Você vai ter plantas que têm raízes escoras para segurar naquele solo pantanoso, mole, e também raízes que permitem puxar oxigênio, já que o solo é pobre, que são as raízes pneumatóforas ou raízes respiratórias. Então, quanto às adaptações, as epífitas, né, as bromélias que crescem em cima de outras plantas, são as mais variadas e elas dominam de fato o ambiente, por conta de todas essas adaptações, no fruto, no formato, nas cores, nas belezas que tem esse fruto, na flor, que nem se fala, a produção do néctar, que a gente vai olhar aqui e falar, né? A gente vai falar depois, com relação principalmente aos polinizadores, que atraem eles, os insetos, é uma grande conquista de atração para as plantas aí, e possibilitou essa disseminação. E a gente vai falar agora dos grupos. A gente está falando do reino vegetal, do reino das plantas, ou plantae, né? E aí a gente tem esse grupo, essa divisão, esse filo das angiospermas ou antófitas. Antigamente as antófitas ou angiospermas eram agrupadas em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Descarta dicotiledônea. Ah, mas se eu ver no Enem, aí você segue o bonde sabendo o que? Monocotiledôneas são as plantas mais ligadas aos ancestrais que deram origem a todas as angiospermas. Dicotiledôneas é como se viessem a partir das mono. Vamos pensar assim. Nesse grupo das dicotiledôneas, percebeu-se que nem todas originavam-se de um único ser. Ou seja, não era um grupo monofilético, que tinha uma origem igual. Então se subdividiu o grupo das dicotiledôneas. E a gente tem hoje dicotiledôneas basais, que são as dicotiledôneas mais primitivas, que se assemelham a ancestrais que deram origem a todo o grupo delas. É 3% desse grupo, são 3%. Das mono é um pouquinho maior, né, como o capim, a grama, o milho, o trigo, a soja, o bambu. A gente vai ter 22%. Já
75 é das verdadeiras dicotiledôneas, que são as eudicotiledôneas. Eu quer dizer verdadeiro. Agora falta entender o seguinte, professor, e o que é dicotiledônea, o que é mono? Mono 1, di 2. O que é cotiledônea? Cotiledônea refere-se a uma estrutura que existe dentro da semente, que é o cotilédone. Todas essas plantas têm uma parte que vem do embrião, que vai dar origem às primeiras folhas, que é o cotilédone. Esse cotilédone é um eixo, eu tenho um embrião e um eixo que parte dele. Isso aqui é o cotilédone. Quando ele tem planta do grupo mono. Quando ele tem um aqui e outro aqui, dicotiledônea, 2 cotilédones. Beleza? O que é que a gente vai ter dentro da semente? 1 ou 2 cotilédones. Se tiver mono, se tiver 2, eudicotiledôneas hoje. As monocotiledôneas a gente vai falar, as eudicotiledôneas a gente vai falar, as dicotiledôneas basais ou angiospermas basais a gente não vai tratar delas. Mas se cair no Enem como dico, aí eu tô ligado, epa, é porque tá seguindo a referência antiga e é essa a ideia ainda. Você vai estar ligado que é 2 cotilédones. Então, o que é que tem na semente? Se você pegar o milho, vou botar aqui a imagem do milho. O milho é um fruto, um carocinho de milho daquele que a gente come, uma pipoquinha daquela que a gente pega, é um fruto. Dentro daquele fruto você vai ter a semente. Então eu vou ter ali o fruto, embaixo do fruto eu vou ter a semente. Só que separando o fruto da semente eu vou ter o tegumento, a casca. E eu vou ter a casca que se liga ao fruto e a casca que se liga à semente. Então eu tenho 2 tegumentos, 2 casquinhas, a mais externa e a mais interna. Estou procurando para ver se eu achava aqui, mas no meio do mato é bronca, velho. Então, a casca da semente, o nutriente dessa semente, que é o endosperma, e eu vou ter o embrião. Eu vou ter o embrião, um cotilédone monodi. Opa, mas não é di mais não, Cibaldo, é eu. Boa, velho. Eudicotiledônea. Porque tem 2 cotilédones e são as verdadeiras dicotiledôneas. Esse cotilédone, ele vai funcionar como uma ponte para puxar o nutriente do endosperma para cá, para o embrião. E ele vai dar origem à planta em si. Primeiro sai a raiz, depois sai o caule, que vai dar origem às primeiras folhas. Se eu for falar do feijão, por exemplo, eu vou ver que o cotilédone ele é muito crescido, os 2 cotilédones. Então ele é uma planta que tem um cotilédone 2 hipertrofiados, porque eles absorveram grande parte do endosperma, dos nutrientes. Então qual é a função dele agora? É nutrir o embrião. Nas eudicotiledôneas, o cotilédone, ou melhor, os 2 cotilédones, nutrem o embrião e não mais absorvem, porque o endosperma ele é atrofiado. Ele encolheu porque essa função agora parte dos 2 cotilédones, são as eudicotiledôneas verdadeiras. Quem são monocotiledôneas? Por exemplo, bambus, milho, trigo, bananeira, arroz, cevada, cana-de-açúcar, coqueiro, sei lá, capim. Quem são as eudicotiledôneas? São as plantas como mangueira, jaqueira, tomate, abobrinha, genipapo. Bom, como é que a gente faz para conhecer, para diferenciar uma planta do grupo das monocotiledôneas e das eudicotiledôneas? Simples, a gente vai partir primeiro para a raiz. Então, quando a raiz é em cabeleira, raiz fasciculada, a gente vai observar que elas são praticamente do mesmo comprimento. É o exemplo de uma planta monocotiledônea, que tem esse tipo de raiz. Se for uma eudicotiledônea, você vai ver uma raiz que se destaca dentre as outras. Então é uma eudicotiledônea. Olhando a folha, a gente vai observar que a folha, as nervuras, que são os vasos ali, né, o xilema e o floema, quando eu tiver nervuras paralelas, tem uma nervura, geralmente a principal, né,
e delas tem outras paralelas. É uma planta monocotiledônea. Se nessa nervura da folha eu observar que as outras não centrais se diferenciam tanto em espessura, mas também na posição, você vai encontrar nervuras perpendiculares a essa mais reticulínea. Então eu vou ter nervuras reticulares, planta eudicotiledônea. Não consegui, vamos para a flor. Flor com 4, 5 pétalas ou múltiplos disso, múltiplos de 4 ou múltiplos de 5, ou flores com número de 3. Né? Vamos considerar o padrão. Então, se tiver 3 ou múltiplos, são as flores trímeras, eu digo que é monocotiledônea essa planta. Se for 4 múltiplos ou 5 e múltiplos de 5, eudicotiledônea. Se formos olhar o caule, você vai ter que fazer um corte, né? E aí, o corte transversal, né? Uma secção transversal. Você vai observar que o formato dos vasos, o xilema e o floema, eles estão aleatórios, eles estão difusos, meio que espalhados, aparentemente desorganizados. É uma planta monocotiledônea. Se quando você cortar, você vê nitidamente, como a gente vê, por exemplo, nos troncos, quando você corta uma árvore, você não vê aquele anel mais claro, aquele anel mais escuro, esses vasos estão dispostos em anéis. Então eu vou ter um anel mais central, que é o xilema, com vários vasos do xilema, e os anéis mais externos, que são os vasos do floema. Sabendo disso, eu sei que é uma eudicotiledônea. Os vasos estão circulares em anéis organizados. Vamos ver aqui, por exemplo, pela raiz. Aqui eu tenho, né? Isso aqui é um capim, né? Capim de passarinho que o povo chama, né? Tem essa flecha aqui que, por exemplo, o papa-capim gosta muito de comer. O caboclim, que a turma fala aqui também. Observa a raiz. Isso aqui é um outro, né? Olha a diferença dessa raiz axial em relação a essas outras, ou até mesmo nela, né? Que se destaca, eudicotiledônea. Vamos para a folha, olha a folha, nervura principal e outras perpendiculares ao eixo principal, uma folha reticulínea. Aqui, as nervuras estão todas paralelas dentro dessa folha, se a gente conseguisse ampliar mais a imagem. Vamos olhar aqui nessa, uma palmeira, uma folha de palmeira, observa a folha como é, né? A nervura, paralelas, olha aqui, nitidamente, perpendiculares, né? Eudicotiledônea, monocotiledônea. O coqueiro, desse tipo, qual é a raiz do coqueiro? Axial ou em cabeleira? Você vai olhar que a raiz do coqueiro é feita a raiz do capim que eu mostrei. Tipo, quando você vê um coqueiro virado lá na beira da praia. Então, basicamente é isso, ok? Espero que tenham gostado da aula. Aproveite também a paisagem. Estou aqui ao fundo, uma árvore difícil de se encontrar hoje em dia pela preservação, que é a sucupira, com flores, né, bem destacadas aí, violetas, um roxo, né, bem interessante. E é isso, é preservar, é manter a ideia de se propagar a informação. Espero que você tenha sucesso. O Enem está chegando, se aprofunda aí nos exercícios. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários, sugestão, compartilha, dá um like. E é isso, um abraço, tamo junto.